Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Hinomaru especial Copa do Mundo 2022. Sempre o Hinomaru, o nosso podcast querido, o nosso podcast amado, faz aquela cobertura especial do Mundial. Lembrando que nós nascemos lá na Copa do Mundo de 2014, cobrimos 18 e esta é a nossa terceira edição, nossa terceira Copa. Falaremos de tudo, galerinha. Notícias, treinos, jogos, bastidores, todo aquele coquetel completaço que vocês, ouvintes, estão acostumados a ouvir, né? A se informar por aqui. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria apresentação, comentários dele, Mr. Thiago Cruz, que é o rei do pivo polonês, fica tomando pivo polaco lá. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Vamos começar com a brincadeira cedo, porque depois é só desgraça, né, de assunto. Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós, queridos ouvintes. Sim, este é o primeiro episódio de uma série de podcasts da nossa cobertura oficial. Elias, começou oficialmente a nossa temporada, a nossa cobertura da Copa do Mundo 2022. Como você disse, estava, né, sempre, enquanto você faz a sua abertura, eu sempre fico aqui com os meus pensamentos, até vem uma piadinha, né, porque sempre vem. Eu estava tentando lembrar aqui, nossa, né, da Copa 2014, né, primeiros episódios do Hinomaru, né, os episódios pilotos sobre a Copa do Mundo e tal, Copa 2018, então é inevitável não passar um filme na minha cabeça aí sobre tudo que a gente já fez aqui nessa bagunça. E realmente, e maior depois vem a piadinha, que é mais uma piada interna que a gente tá conversando aqui, ele sempre dá uns negócios internos aqui, falando como é cerveja em polonês, e aí esse bobeira nossa aqui. A gente dá risada. E a primeira coisa que o Elias perguntou pra mim hoje, você tá bravo? Não, imagina, tô de boa. Mas tranquilo, né? Então assim, ó, que a gente esquece de gravar, né? Mas o pré-Hinomaru é sempre um negócio à parte. Elias, vamos lá. Saiu a convocação oficial, não tem conversa, não é pré-lista, né? Os 26 nomes que representarão os Samurais Azuis nesta Copa do Qatar 2022. E assim, quem tá nos grupos aí de futebol japonês, obviamente já devem ter conversado muito sobre isso, nos grupos de WhatsApp, Telegram para quem tem, e, bem, Instagram, e principalmente Twitter, quem acompanha o futebol japonês pelo Twitter, eu até indico para vocês, acompanhem, utilizem o Twitter nesse quesito, porque tem muita gente legal, muita gente falando diretamente do Japão, falando em inglês, tal, japonês, para quem tem a facilidade. Então muito foi se discutir durante essa noite, porque é uma convocação, sim, muito, mas muito assim, não vou dizer que foi ruim, mas também não posso dizer que foi bem, mas obviamente teve sim suas grandes polêmicas, as suas ausências e as suas opções, né, dessa Moriyasu Japan. E vamos lá, vamos destrinchar um pouco disso e vamos falar um pouco das nossas opiniões, mas com certeza, é claro, não tem como a gente estar muito feliz com essa convocação final. Lembrando que é uma convocação mais polêmica do que a de 2018, da última Copa do Mundo, com a surpresa de última hora do Kagawa e Honda, né, Thiagão? E conseguiu ainda superar a polêmica de Seiichiro Maki em 2006, né? Então, essa com certeza é a convocação mais polêmica da seleção japonesa desde a primeira em 98, quando o querido Kazu não foi pro Mundial, né, Thiagão? Então, realmente aí tem umas coisas muito sérias que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, na coletiva, o nosso querido Moriyasu, querido ao contrário, né, bem o oposto disso, começou com os goleiros, né, Thiagão? O goleiro foi aquela coisa que a gente esperava mesmo, aqueles 3 nomes que a gente já tava careca de saber, que foram o Kawashima, o Gonda e o Schmidt, né? O Schmidt que ainda tinha uma mini dúvida, mas depois daquela partidaça contra o Equador lá, ele cravou o seu nome no time, não tem nem o que contestar, né? Mas o pessoal falando, mas levou o Kawashima de novo, mas o Kawashima tá indo pela experiência e tal, pra ser tipo um tutor. Na verdade, esse lance do tutor é balela, na minha opinião, porque todos os goleiros são acima dos 30 anos, né? Vai ser tutor de quem? Vai ser tutor do asilo?
Uma coisa se, por exemplo, se fosse, sei lá, o Koseitani, né? Leva o Osako e o Tani, né? Pronto. Aí beleza, aí tudo bem você levar o Eiji Kawashima ali pra... Mas eu acho que é aquele negócio, né? O terceiro goleiro, sejamos francos, né, galera? O terceiro goleiro em qualquer seleção serve pra nada. O cara vai lá, assim, porque tem uma segunda opção. Obviamente o Gonda é o goleiro, né, principal dessa seleção, é o camisa número 1. Na sua ausência é o Schmidt, e tem ali a opção de, nossa, né, os caras estão com medo, deu algum problema, um se machucou, vamos ter a experiência, vamos treinar o Kawashima pra uma disputa de pênalti, né, que já aconteceu várias vezes em Copa do Mundo isso também, né, de ter um goleiro ali especialista em cobranças de pênalti, e aí o Eiji pode ser esse cara. Mas obviamente eu acho que ele vai pela história dele, é um cara que ainda tá muito melhor do que a gente imaginava, né, se vocês voltassem para 2018, todo mundo imaginava que depois da Copa lá o Eiji Kawashima ia voltar pro Japão, até a carreira dele europeia ia terminar, e ele conseguiu se manter. Não é um grande mercado, é um grande mercado, mas não é uma grande equipe, né, que tá na equipe francesa lá, o Strasbourg lá, mas tá ainda mantendo a sua carreira, voltou a ser titular no máximo possível. Então, assim, eu acho que essa é meio que cultural no Japão você ter um terceiro goleiro. Normalmente esse cara é sempre ali o cara que vai talvez ali dar uma última dica. Então, talvez para essa seleção, para todas as seleções japonesas no caso, esse terceiro goleiro experiente pode auxiliar ali talvez na parte mental desses atletas pré-jogo, né? Mas a grande verdade é que na hora do vamos ver o que acontece, não tem muita conversa, né? Aí é o treinamento e colocar isso em prática. Mas assim, Elias, eu não acho problema nenhum também nesses três goleiros, e até porque ainda não tenho dessa nova geração, ninguém ainda me fez assim brilhar os olhos de verdade, né? Ninguém então, é 100%. Isso, né? Ninguém é 100%, tem o Osako, tem o Koseitani, o próprio Zion ainda é muito que novinho. Exatamente, aí muito novinho. Então assim, vamos deixar acontecer, né? Vamos ver como acontece a Copa da Ásia o ano que vem, vamos ver como acontece a evolução natural desses goleiros de 20, 21 anos e sem muita pressão, até porque além de no Japão tem muito disso, né? Além de atacantes se queimarem muito rápido, goleiros se queimam muito rápido da seleção japonesa. A gente também, e na história a gente já queimou jogadores bons demais antes da hora, né? Goleiro, o único que não se queimou na história foi o Kawaguchi, né? Esse aí, que entrou novinho na seleção, até teve uma mini queimada porque foi reserva na Copa 2002, mas porque não era nem por culpa dele, assim, que realmente Narazaki tava voando, né? Mas enfim. Destruindo, né? Tiagão, começando já com as polêmicas na defesa, né? Nosso querido Moriaço chamou um caminhão de zagueiro, não precisava chamar tudo isso de zagueiro. Aí que a gente já começa a ficar com medo, né? Por que ele chamou tanto zagueiro assim, né? Então a gente já fica com o pé atrás devido a isso. Falando aqui de zagueiros laterais, Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Tomiyasu, Yuta Nakayama, Yamane, Taniguchi, Itakura e Hiroki Ito, né? 6 zagueiros. Pra você ver, né? Taniguchi, Ito, Itakura, Tomiyasu. Tanto Tomiyasu quanto o Nakayama podem jogar de zagueiros, né, Thiagão? Então, e o Yoshida, né? Agora vem aquela pergunta que me deixa preocupado, né? Geralmente você leva uns 4 zagueiros para ter aquele revezamento caso alguém se machuque. 5 no máximo, né? Mais 6. O que será que ele tá pensando, né? Assim, como eu já te falei várias vezes e você não quer acreditar. No 3-5-2. Que eu ainda acho que no 3-5-2. Eu acho que o 3-5-2 não, por favor. É uma formação que, querendo ou não, ela vai ser treinada. Entendeu? Ela vai ser treinada. E aí talvez. A gente sabe que se for no 4-2-3-1, né? Ou 4-5-1, seja lá a diferença que vai ser feito, o Japão entra com o Yoshida e o Tomiyasu. Né? Mas como você falou, o Ito, né? Hiroki Ito, ele é um zagueiro, mas até na Bundesliga ele joga hoje, né, bastante como lateral. Pro lado, né? Também. É igual o Nakayama. E você tem ali, igual o Nakayama, eles disputam até a mesma posição, né, no lugar do Nagatomo ali. E você tem o Tomiyasu que hoje no Arsenal joga como lateral, né? Lateral direito no caso. E pode jogar de volante também, né?
e pode jogar de volante. E no último jogo, aquele último jogo contra os Estados Unidos, o Tomiyasu até jogou, se não me engano, no segundo tempo como lateral. Então, e que normalmente na seleção ele joga apenas como defensor mesmo, como zagueiro. Então, eu até acho que o Tomiyasu como lateral é até muito bom, ele é extremamente versátil nesse sentido e faz as duas funções muito bem. Só que qual é o problema, né? O problema é que pro Tomiyasu poder jogar de lateral, você tem que ter ali o Koitakura muito bem, né, pra poder ele ficar na direita e o Maia poder jogar na esquerda, porque não dá pra depender do Shogo Taniguchi, é um zagueiro muito bom, pô, fez parte de um elenco brilhante ali do Frontale que ganhou as últimas temporadas, mas ele já mostrou várias vezes que em muitos decisivos ele dá umas cagadas, é o próprio pênalti, né, contra o Equador ali. É um exemplo muito recente, ele bobeou e tudo mais. Então, assim, você não consegue usar o Tomiyasu como lateral. Então, automaticamente, você depende do Tomiyasu ser o zagueiro. Então, se vai realmente treinar um sistema de 3 zagueiros, isso ainda é novidade, porque em nenhum momento a gente viu exatamente esse sistema de 3 zagueiros sendo utilizado na seleção japonesa. E ter apenas 20 dias, né? E obviamente vai ter muito menos que isso para treinamento, para colocar isso em prática. Então eu entendo quando você fala que você é contra isso. Agora o grande problema disso, Elias, não é nem isso. A questão é que Nagatomo, né, e Hiroki Sakai, que são os veteranos aí da zaga além do Mai Yoshida, jogadores de um tempo só. Exatamente, são jogadores de um tempo só, principalmente o Nagatomo. O Hiroki Sakai, ele até tem uma explosão um pouco maior, é um cara que consegue ali tanto defender como atacar, vai muito bem para os lançamentos e tudo mais, só que o Nagatomo, ele né, saiu da Europa, volta para o Japão, não tem uma boa temporada no UFC Tóquio, né, e o Hiroki Sakai, que normalmente tem temporadas muito regulares, né, essa temporada do Hiroki Sakai na J-League com o Ura Reds, que foi praticamente uma vergonha, né, de Liga do Ura Reds nessa temporada, é uma temporada muito ruim. Só que a gente não sabe se no caso do Hiroki Sakai a temporada foi ruim porque ela foi meio que sacrificada por causa da ACL, né? Então a gente fica com aquela dúvida. Mas eu não lembro de ter assistido assim nenhum grande jogo do Sakai dentro dessa temporada atual, né? E aí não dá para você também falar do Miki Amane, né? Jogador jovem, né? Então assim, é uma coisa que é muito recorrente na minha opinião, né? Nessa convocação. O banco é muito complicado, né? Porque, tudo bem, o Nagatomo pode começar o jogo, mas pode ser muito bem o Nakayama e tá tudo bem, né? O Nagatomo entrar um jogo ou outro. Mas por outro lado, se você não tem o Hiroki Sakai, tem que utilizar o Tomiyasu. Mas o Tomiyasu é melhor deixar ele como zagueiro e a gente deixa o Hiroki Sakai e eu coloco um outro. Então vai colocar quem ali? Vai testar o Nagatomo na direita, que já aconteceu pouquíssimas vezes, né? Vai deixar o Sakai ou vai colocar o moleque, vai colocar a mãe na fogueira, entendeu? E é uma fogueira, porque são 3 jogos difíceis, né? Espanha, né? Alemanha, Costa Rica, nenhum jogo é baba, né? Então é muito complicado, né? Ai, senhor Moriarty, complicado. E lembrando... uma primeira coisa que eu tenho que te falar sobre isso também, aliás, é o seguinte: pra que essa insistência de levar os jogadores lesionados? Porque essa tem mais de um lesionado. Né? O Koitakura é uma temporada do Koitakura até ele machucar é realmente muito positiva, né? E ele joga na Alemanha, então sabe, já aprendeu a jogar contra os zagueiros alemães, é um cara que fisicamente está melhorando muito, mas está melhorando muito, mas muito rápido. Então assim, o Itakura é um jogador muito importante, só que está lesionado, e não é certeza que vai chegar a 100% na Copa do Mundo. Então isso que eu pergunto pra você. Primeiro jogo lá contra a Alemanha, o jogo pegando fogo, Yoshida e Tomiyasu, um dos dois leva cartão amarelo, precisa pôr um zagueiro, o Itakura não tá 100%. Moriyasu olha pro banco, vem Taniguchi. Já pensou? Não tem jeito, né? E o ideal, talvez, nesse jogo contra a Alemanha, era ser, né, 100%. Né? Claro. Jogar Mayoshida e o Tomiyasu na lateral, entendeu? Ou como você falou, ter um dos dois no banco, né, pra você ter opção no segundo tempo, né? Porque é um jogo que o zagueiro vai levar... Contra a Alemanha, os zagueiros vão levar amarelo. Não tem jeito. Não tem como. Na verdade, não tem como parar a Alemanha assim, 100% sem ter uma falta, né? Claro. Então, assim, já começa o problema, né? Já está levando um zagueiro baleado. Eu espero muito que a gente esteja errado e que chegue daqui 20 dias e Itakura, já tô 100%, passem todos os testes físicos, mas sabe qual é o problema? A gente nunca vai saber dessa informação correta, porque essa informação nunca vai ser passada claramente pra ninguém, né? Então, complicado. Agora, mais uma polêmica, a segunda do dia,
que é meio campo, Thiagão. Shibasaki, Wataru Endo, Minamino, Junya Ito, Doan, Kamada, Kubo, Morita, Aotanaka, Mitoma e a grande surpresa, Yuki Soma conseguindo uma vaguinha de última hora. Bom, Thiagão, vendo aqui, nós já temos um grande problema, que são 2 jogadores lesionados, né? Mais jogadores lesionados. Que é o caso do Aotanaka e do Morita. Morita que inclusive teve essa lesão recente, né? Inclusive não atuou pela Champions League recentemente. Não sei, também nós não sabemos, a JFA ela é boa em muitas coisas, mas ela não solta os laudos, né, com precisão de quando que o jogador vai estar 100% disponível para atuar, né? Então fica essa incógnita, né? Aí que entra a primeira polêmica dessa convocação da seleção japonesa, né? O nosso querido Moriyasu sempre diz que ia convocar os jogadores da confiança dele, que trabalharam com ele durante todo o trajeto, né, da seleção, desde que ele assumiu para a Copa da Ásia. Teve aí Copa da Ásia, teve Copa América, as eliminatórias, né? Tá, ele diz que usa esse critério para definir a melhor seleção para jogar, certo? Por que o Haraguchi não foi, então? Um cara que ficou com ele desde o começo e agora ficou de fora, entendeu? Ele bancou o Haraguchi praticamente todo, né? Todo esse ciclo do Japão, né? Então, a primeira contradição dele. Exato. Eu tava procurando aqui sobre um pouquinho melhor sobre quais são as lesões, né? E no caso, assim, isso não é 100% certo, tá? Mas parece que no caso do Itakura são ligações do joelho, que o problema que ele teve. O Morita, ele é uma lesão muscular que não foi divulgado exatamente o que foi, também nem é o tamanho da gravidade do Morita. E no caso do Aotanaka, foi uma lesão na cápsula, tá? Como está traduzido aqui. Então, e também todos não tem assim, é um negócio de 10 dias, 20, 15 dias, 5 dias, né? Eu acho que esse negócio de cápsula não é aquele na tampa do joelho lá que desloca, machuca. Pode ser, verdade, pode ser, porque é uma lesão muito comum, né, ter essa lesão na parte ali da tampa do joelho, né, então talvez a cápsula seja isso, né, e depois a gente vai falar mais pra frente, quando a gente chegar nos atacantes, que no caso do Asano também é essa mesma ruptura nos ligamentos do joelho, que é a mesma coisa que aconteceu com o Itakura. Então, voltando, né, ao meio campo recheado, né? Tanto de volantes e tudo mais. Alguns não tem nem o que falar, né? O Morita jogando muito bem. Espero que a lesão dele seja leve, porque ele é um cara que precisa começar jogando nesses jogos, né? Mostrou isso, né? A mudança dele, né, pro Sporting já dá uma... Ele estava no Santa Clara, vem pro Sporting, tem uma mudança positiva, começa a melhorar bem, começa a melhorar nos passes, começa a ser aquele segundo volante que dá a opção de passe, isso é muito bem, né? O Wataru Endo dispensa comentários, né? Líder ali de enfrentamentos e 1x1 que a gente fala, né? Muito brilhante no futebol. No 1x1 ele é líder de desarmes e tudo mais. E o Aotanaka é um cara que vem melhorando muito, né? Quem diria, né? Um cara que foi lá pra segundona, né? Da Liga Alemã. Sai de um frontal incrível, mas está machucado. Então é um cara que provavelmente vai ser utilizado um momento ou outro da equipe, né? A gente sabia do Gaku Shibazaki, né? A gente já sabia que a gente teria que levar esse fardo nas costas, que era o Shibazaki. Coisas, né? Que eu queria... olha que eu até... Pode comentar, depois termina. Eu até tentei ver alguns jogos do Shibazaki pelo Leganes e tudo mais, aproveitando aí que os campeonatos rolando tudo ao mesmo tempo. E assim... eu ainda fico com aquela de não conseguir assim, ver nada, sabe? O Leganes está na segunda divisão, tudo bem, é uma equipe muito sofrida em vários quesitos e tudo mais. Mas assim, o Shibazaki já tem 11 jogos na temporada. Eu não vi nada diferente que eu via do Shibazaki da época do Getafe. A época lá do Deportivo La Coruña também, eu não vi nada também assim, sabe? De diferente. Então, sabe, o Shibazaki eu não consigo
eu não consigo ver o motivo pelo qual ele tá na seleção, sinceramente, né? É claro que a gente não pode ser bobo, né? Toda seleção, é inevitável isso, até falei isso em outro Rinomaru sobre seleção, toda seleção tem a sua panela, todo treinador tem a sua panelinha, né? E o Shibazaki faz parte da tabelinha do Muriaço, né? Então é isso, né? Então, se for ver com todas as seleções do mundo, todas. Essa história que, né, que você até falou assim, não tem que levar os melhores, tudo mais, não sei o quê. Cara, na verdade, toda a seleção, mesmo pelo menos dos últimos 15 anos pra cá, começa a se mostrar que o negócio de meritocracia na seleção é muito balela para você explicar por que fulano ou ciclano não foi no final das contas, né? Porque no final das contas os jovens de exatamente, que muitos não têm, ou muitos porque não tem isso, por muitos não é utilizado isso. E quando a gente acabar tudo, eu vou dar mais um dado que mostra a minha tese, que é assim, meu irmão, tem muita gente que a Adidas ela banca assim, uma quantidade de jogadores para seleção que é inacreditável. Elias, Dash Kamada também dispensa comentários. Até hoje, no dia de gravação desse podcast, foi herói da classificação. Exatamente, fez ali um dos gols, não foi de pênalti, pro Frankfurt e tudo mais, passar de fase, perfeito, fez a sua primeira assistência na última rodada lá pelo Brighton. O Yuki Soma foi talvez o único destaque positivo, bom de verdade, da Copinha do Leste, né? Então ele estava ali, os jovens estavam lá. Junya Ito também dispensa comentário, mas também a gente não pode jogar toda essa bucha nas costas dele. E aquela história do Doan, que tinha brigado internamente que se resolveu, graças a Deus. Se resolveu, né? Meio que ficou por aquela mesa. A gente nunca vai saber a verdadeira verdade por trás dessa história. Mas, Elias, vamos falar um pouquinho do senhor Takumi Minamino, né? Isso. Minamino, como, né, a gente gosta de falar. Minamino mudou pro Mônaco, mas o futebol ficou no cereço, né? Eu vi um joguinho lá do Mônaco, lá do Minamino, e assim, pelo amor de Deus, assim, não é nada demais, não é coisas que sinceramente eu não consigo ver. Tudo bem, já fez gol na temporada, né? É um cara que está tentando se recolocar dentro, já tem 8 jogos pela essa equipe nova, né? Jogou ali a classificação para a Liga dos Campeões. É um cara que está tentando, tem ali suas assistências, mas assim, longe de brilhar também meus olhos. E o Minamino já tem 27 anos e para mim, na minha opinião, o auge do Minamino infelizmente veio e já passou, né? E essa Copa do Mundo talvez seja a última chance do Minamino mostrar que ele pode realmente chamar atenção, porque do Mônaco ou ele vai pro PSG, chama a atenção do PSG, ou daí é para baixo, né? Então essa convocação do Minamino para mim também não foi muito simples, porque é um jogador caro. E pra mim hoje, Elias, o Minamino é banco da seleção. Ou eu tô louco? Não, você não tá louco não, cara. Realmente ele é banco. Né? Claro. Inclusive eu queria falar isso pra você. Dos 3 fardos que o nosso querido Muriaço ele bancou pra essa Copa do Mundo, talvez, como você disse, por patrocinadores e tudo mais, né? Que é o Shibazaki, que não vem jogando há anos. A última vez que ele jogou bem mesmo foi na Copa América de 2019. O Minamino, que a gente sabe que é um cara forte nos bastidores, com patrocinadores e tudo mais. E o terceiro fardo, que é o Kubo, né? Cubinho, nosso querido Cubinho aí, que é outro fardo, que não vem jogando fardinho bem. Que pesadinho, hein? Mais pesado que a cabeça dele. Exato. Então, fardinho pesadinho, viu? Mas nesse negócio que você falou, falou do Minamino, no meu ver, ele é banco. Não é titular desse time. E é complicado, né? Porque a gente viu que ele começou bem na seleção, chegou com tudo, jogando bem e foi decaindo, né, Thiagão? Lembrou muito aquela transição do Kagawa de 2010 para 2014, cara. Foi igualzinho, né? Teve aquela ascensão, jogou destruindo, jogando muita bola, virou camisa 10, né? E só foi caindo, né? Então é uma história muito parecida. Sinal. Pois é, ainda o Kagawa dá pra gente. Eu, né, pássaro de pano máximo do Kagawa, ainda posso falar que o Kagawa teve uma lesão na cabeça do Manchester United ainda, que ele ficou mal durante um tempão. O Minamino nem isso, né? Até porque é um cara que com 27 anos tem um histórico de lesão muito, mas muito baixo. Então o Minamino, talvez o que
tenha desanimado talvez um pouco ele, mas assim, desanimado no sentido de o futebol dele foi o banco que ele acabou tomando ali no Liverpool, aí foi emprestado pro Southampton, sabe, e mesmo assim no Southampton também ele não fez assim uma campanha tão bem, então eu acho que a questão do banco, né, o Minamino é um cara que ele tem que estar jogando constantemente, né, então aquele Minamino que a gente viu ali do começo da seleção, jogando na Áustria, né, pelo Salzburg e tudo mais, era um cara de muita explosão, e o problema disso é que o Minamino, ele é um jogador que, para esse sistema do Moriyasu funcionar, a bola passar pelo pé do Minamino é fundamental, né? Mas uma coisa que eu até vi no Twitter ou foi no Facebook, lendo as mensagens dos fãs, tanto do Hinomaru ou quanto em outros portais, como Futebol no Japão, Thiago Bom Tempo, assim por diante, eu lembro que alguém viu assim que o Minamino ele é um verdadeiro enterrador de jogadas, né? Alguém comentando assim, porque a bola chega no Minamino e ele mata a jogada, ele toca errado, ele finaliza errado, ele perde o tempo da bola, ele é desarmado. Então assim, a gente tem hoje um cara central no meio campo que não consegue criar jogadas e não consegue finalizar jogadas. Então o Minamino é um puta de um fardo, né? No caso do nosso querido, né, Messi japonês, né, o Takefu, mini craque Kubo, para mim ele tá se tornando um problema rápido, né, porque já falei várias vezes, vou repetir mais uma vez para não ter que falar tudo do Hinomaru. O moleque tem o rei na barriga, né, vamos parar de pensar, né, o Takefu é basicamente o que foi o Neymar aqui no começo de carreira, né, no Brasil, né, com nosso nome estrelado. Hype, né? Hype grande, o moleque desde os 12, sei lá, 11, 10 anos, tava na base do Barcelona, entendeu? Foi criado lá, sabe? Foi investido grana nesse moleque. 3 anos de Real Madrid e aquele sonho, obviamente, dele, de toda a cúpula do futebol japonês, esse moleque conseguir jogar no Barcelona, entendeu? Que é um salto de carreira muito grande, não aconteceu, e o Takefu tá sendo só aqui, joga ali, empresta colar, e é um cara que não para, que não consegue parar em lugar nenhum. Tudo bem que esse muito de não parar do Takefusa Kubo, uma parte não é culpa dele, né? Uma parte é culpa dos próprios empresários e tudo mais, e também porque o Real Madrid, como já falei, quer que alguém se interesse e compre esse passe desse menino. Então ele está emprestando para todo mundo que está meio desesperado, né? Então empresta para o Mallorca, que está desesperado na segunda divisão, né? Empresta para o Vila Real, que não consegue ter mais uma temporada uma equipe boa, né? Quando tem uma equipe boa, o Vila Real vende todo mundo, né? Então o Vila Real também está desesperado, tem uma boa equipe. Empresta para o Getafe, que, né, dispensa comentários. Volta para o Mallorca, agora vai para o Real Sociedad. Então assim, é um menino que obviamente nunca vai ter espaço no Real Madrid, né? Nunca vai ter espaço. E o problema é que às vezes até ele causa alguns problemas, né? O cara que não gosta de ir pro banco, né? Já vi ali alguma coisa de Twitter falando que ele dá umas respostas meio atravessadas para jornalistas quando não joga bem, quando é criticado. Então assim, tem 21 anos, mas parece que já ganhou, já estava na bola de ouro, né? Foi com, né? Que já está fazendo gol de bicicleta na seleção em Copa do Mundo e tá longe disso, né? Tá longe disso, e o Takefu já tem o quê? 19 jogos pela seleção principal e tem um gol. Então assim, nada demais. Nada demais. Só fechando essa parte do meio campo aí, pra gente deixar tudo destrinchado, tudo bonitinho, né, Tiagão? Muitos amigos meus escoceses perguntando pra mim por que da ausência do Hatate, né? Eu comentei, eu fui bem sucinto, assim, peguei e resumi. O Hatate, infelizmente, devido ao esquema tático que o Moriyasu usa na seleção japonesa e a panelinha dele, queria ter jogadores definidos, que também não dá nem para contestar isso, porque na posição do Hatate tá todo mundo jogando bem ali na seleção. Não tem como mexer, infelizmente ele ficou sem espaço, né, Tiagão? Porque são jogadores que já acompanham muito tempo aí o Moriyasu, e o Hatate vai ficar mesmo para a próxima Copa do Mundo, embora venha sendo o melhor jogador aí do Celtic no meio campo, né? Nessa temporada e na última meia temporada que ele atuou. Infelizmente na seleção ele ainda não conseguiu cravar o seu espaço, e até é bem justificável essa ausência dele, né? Fica para a próxima Copa. E o que eu queria fechar é que coitado do Haraguchi, né? Que acompanhou aí
todo esse processo nas eliminatórias, sofreu, foi titular, entrou na fogueira e jogando bem, né? Com 31 anos, veterano ali, quando precisou ele foi efetivo, fez gol, né, Thiagão, e tudo, e foi sacado, né? Uma pena, coitado do Haraguchi. Até eu defendia que ele entrasse aí no elenco final, pelo menos por um banquinho, né? Mas o Yuki Soma apareceu e roubou a vaguinha. Pois é, o Haraguchi que a gente falou que depois da Copa 2018 tinha acabado. A gente até se retratou uma vez aqui, né? Pedimos que desculpa, teve ali algum jogo de tudo, seleção. Me desculpa, o Haraguchi voltou a jogar bem, né? E é um cara que não desistiu da posição dele, né? E é um cara versátil, né? Joga ele no meio campo, pode ser um cara ofensivo, pode jogar um pouco mais recuado. E é um cara que tá fazendo o que pode, né, cara, no Union Berlin, que é uma equipe pequena, tudo mais, subiu recentemente, vai tentar o máximo possível para que tá bem na liga esse ano. Né? E tá bem ali, como você falou, já consegue jogar tudo, a maioria dos jogos, joga praticamente ali sempre iniciando, sempre terminando as partidas. Então, assim, é um cara que se sacrifica muito pelo sistema de jogo, né? Uhum. E se fosse pra Copa do Mundo, eu não acharia ruim. Eu falei, ok, é não, um daqueles legal. que a gente sabe que faz parte da patota do Moriarty, mas pelo menos esse, se entra, pode entregar alguma coisa, mas a gente sabe que o Yuki Soma indo é um a menos para ser utilizado, né? O Yuki Soma vai lá para ter o conhecimento, pode entrar, né, em um jogo contra a Costa Rica, mas basicamente tem todas as opções, são mais. Até porque por onde joga o Yuki Soma ali no lado esquerdo do campo, né, dá para jogar o Mitoma, o Takefu, o Minami, o próprio Daisuke Maeda, né? Então o Yuki Soma, infelizmente, ele vai para adquirir conhecimento, espero que isso funcione. Provavelmente que esse menino, obviamente, não vai continuar no Nagoya por muito tempo, né? E sinceramente, quem que fica muito tempo no Nagoya? Né? Ninguém. Então, essa Copa aqui... Só o Langerak. Exatamente, só o Langerak, só que tá lá afundado, né? A baleia tá em cima do Langerak. Inclusive ele jogou, né, contra a Nova Zelândia, era ele o goleiro lá. Jogou lá. Então é só assim, só que o Langerak consegue sair do Nagoya, a baleia tá, agora você vai, mas depois você volta pra cá. Então é basicamente assim que funciona. E bem, vamos ver, né? Pra mim, quem que é essa linha perfeita pra gente, Elias? É Ito, obviamente, Kamada no meio e Mitoma na ponta? É basicamente isso pra você também? O Mitoma, pra mim, ele seria do segundo tempo, porque ele entra melhor, né? Porque ele tem... Mas aí quem começa, ele tem mais explosão, né, no segundo tempo. Sim, Aldo, né? Entendi, Ou o Cubinho, né? Não, o Do. Esquece o Cubinho. O Do. Bem, apesar que normalmente o Do ele sempre entra um pouco mais pela direita, né? Mas se quiser improvisar, bem, todo mundo eu gosto do Ito e do Do pelos lados, né? Não tem que inventar. Não, isso aí indispensável, né? O Hitsudon jogando como o meia central é até um desperdício do único recurso que ele tem, que é o Tibre, né? Pra mim, o Minami não era banco, né? Pra mim, o tridente ideal é Ito, Do e Kamada, cara. Não tem o que inventar. Sim, pode ser que esse é um trio ofensivo de muita opção de drible e passe rápido. Então, eu ainda acho que se o Mitoma melhorar um pouquinho mais, dá até pra começar a jogar, mas eu acho que inicialmente... Mas eu gosto dele de segundo tempo, que ele chega com muita explosão, né, cara? Até porque alguém do banco tem que entrar pra fazer alguma diferença, claro. Né? Então, que seja o Mitoma, claro. Né, nessa opção. E assim, você falou do Yuki Soma, vou entrar na parte dos atacantes agora. Na verdade, o Yuki Soma, ele matou 2 jogadores, né? Ele matou o Haraguchi e a maior ausência, que é o nosso querido Furuhashi, né? Falando do ataque. Esse aí doeu. Assim, vamos começar no ataque. O ataque é aquela panelinha de sempre, né, Tiagão? Asano, o Maedinha e o Uedinha, né? Mas assim, o Asano é um caso à parte, mas o Uedinha e o Maedinha tem justificativa eles estarem aí nessa Copa, cara. Por quê? Então começa pelo Edinha, pelo amor de Deus. Eu vou começar. É que assim, eu falando do Edinha e do Maedinha já vai matar a justificativa, que é a que eu achei na cabeça. Ambos foram lançados pelo Moriaço lá na Copa América. Que eram jogadores que iam ser treinados para jogar as Olimpíadas também, né? Eles acompanharam praticamente o Moriaço
nesses 3 anos de trabalho do Moriaço, né? De 2019 para cá. Então ele vira os jogadores. Querendo ou não, o Edinho ele evoluiu bastante, Chegão. Pelo que ele jogou na Copa América, as cagadas e tudo mais que ele fez, ele cresceu bastante. Ele foi bem no Kashima, ainda não marcou na seleção, mas melhorou na seleção. Claro que não é um Furuhashi, não tô querendo passar nem de longe, eu passo o pano pra esse debiloide aí do Moriaço. Mas ainda tem uma mini justificativa. O Maedinha, a mesma coisa, né, Tiagão? Um cara que, apesar dele ser meio pé torto, é um cara polivalente, né? Aquele cara que é incansável, que corre o jogo inteiro. Apesar de ele ser um atacante, ser ofensivo, é um cara que marca bem também, tá sempre voltando. A gente vê isso muito ele atuando pelo Celtic, né, Tiagão? Um cara que vai lá na defesa, ajuda a marcar, é incansável. O único problema dele é que ele é afobado, né? Na parte ofensiva, acaba errando muito, pé torto, perde muito gol, enfim, mas é um padrão do futebol japonês. E Asano, né? Que a gente já sabia que era o único que a gente tinha certeza que ia pra Copa. Desde o começo, era o único 100% de certeza que ia pra Copa. Asano mais 25. Exato, mesmo com uma perna só. Esse cara aí, é que nem eu falo, ele tem algum esquema na JFA lá que não é possível. Mas, como você disse, né, a maior polêmica fica com o nosso querido Furuhashi fora da Copa do Mundo, o que é o maior absurdo. Não porque eu sou torcedor do Celtic, claro, né, isso aí pesa também. Mas, poxa, deixar de fora o artilheiro japonês da última temporada na Europa, que vem sendo, por sinal, de novo vencendo o artilheiro japonês na Europa, né? O que mais marcou gols aí até agora na temporada europeia, né, Thiago? É um negócio assim absurdo, impensável, que só na cabeça do Moriaço para deixar um cara desse fora de uma Copa do Mundo, né? Embora ele tenha começado o ciclo na seleção apenas ano passado, né, Thiago? E com poucas oportunidades. Deixar um cara desse de fora, assim, é algo absurdo que não tem nem o que te falar, né? Pô, deixar o Silk Soma pra outra Copa, tirasse um defensor ali, sabe? Deixa o Hiroki Ito, que é bom, mas deixa pra próxima Copa do Mundo, sabe? A gente não sabe o que essa não convocação pode afetar na carreira do Furuhashi, na cabeça do Furuhashi, né? Ele que vinha jogando bem, mas não vinha jogando tão bem, porque era nítida essa preocupação dele de ficar fora da Copa, né? Inclusive, teve partidas na Champions lá que ele tava louco, ele tava maluco para fazer gol, inclusive se atrapalhava com a bola, né? Porque ele tava naquela gana de fazer gol e não conseguia. Já na Liga Escocesa, no futebol escocês ali, ele vem fazendo gols diretos, né, Thiagão? Isso aí não interferiu. Mas é uma sacanagem, né? Lembrando que o Asano também não tá 100%, não sabemos aí quando que ele vai recuperar dessa lesão. E também um outro nome que era uma figurinha carimbada, que a gente tava prevendo que isso ia acontecer, e realmente aconteceu, que foi a ausência do Osako, né? Lembrando que o Moriaço tirou o Osako pra fora, né? Tirou o saco pra fora. Que piada. Eu tava esperando. Aqui no... Exato, tava dando aqui uma olhadinha nos números do Furuhashi. Atualmente ele já tem 9 gols na temporada, né, atual. E no total, desde a saída dele do Japão e ido pra Europa, ele já tem 29 gols. Né, só na Liga, né? 50 partidas praticamente. Só na Liga, tirando os gols que ele fez nas Copas, né? Exato, e aí tem coisa pra caramba, né? Então, é um nome, né, que realmente... 29 gols, assim, né? Por tão pouco tempo é muita coisa, né? 6 assistências, é um cara que faz muita coisa. Eu como acompanho, né, o Celtic diariamente, cara, ninguém aceitou. Lá na Escócia ninguém aceitou. Nem os torcedores do Rangers, vou sendo sincero, nem o pessoal do Rangers entendeu essa ausência, cara. Pense. Como o cara pode ficar fora, né? Eu tava dando uma olhadinha também na questão do Edinha, né? Não tem nem o que falar, né? O Edinha é um jovem, dá pra se dizer que também ele é uma promessa, um cara que tá sendo utilizado pra também isso. Podia ficar pra próxima Copa.
Também não seria nenhum problema que teria com 28 anos, ele tá com 24, ele tem cara de jovem, mas não é tão novinho assim. E é um moleque que com 28 anos ele pode chegar no seu auge da carreira, né? Claro. Independentemente que... Obviamente que o Cercle Brugge, onde ele joga hoje na Bélgica, é uma equipe de passagem, né? Uma equipe de média tabela, né? Não tem investimento tão grande assim. Mas já tem 5 gols, né? Pela equipe belga e em 15 jogos. Né? Então é um cara que consegue, sim... mostrar e fazer gols, né? O problema é a questão física, né, do Edinho, por mais que é um cara de 82, não é tão pequeno assim, e como que ele talvez vai ser utilizado, já que obviamente ele é banco e obviamente sem ter muito conhecimento de como os zagueiros mundiais jogam, não ter tanto esse contato assim, né, esse feeling de conhecimento e também malandragem, como é que você vai colocar um Edinha para tentar resolver um jogo? Né? É meio difícil, né? Não, pensa na situação. Última rodada. Vamos supor assim que o Japão tenha perdido para a Alemanha, empatou com a Costa Rica, última rodada contra a Espanha precisando vencer. O Maeda cansou, certo? O Asano saiu machucado. Você olha lá pro banco, o único atacante lá, o Edinha. A Espanha, assim, jogo empatado. O Japão precisando vencer. Bota o cara na fogueira. Quem que você acha que ia sair melhor numa situação dessa? O Edinha ou o Kyogo? Entendeu? Com certeza o Kyogo, então. Né? E principalmente, né, se na ausência dos dois, né, o Osaka é um cara de anos de futebol europeu. Claro. Fisicamente, você vê ele jogando. A diferença física do Osaka é muito, cara. Ele tem muito mais força física, ele é muito mais encorpado que outros jogadores. Então, assim, a ausência dos dois, né, o nome que até então era marcado por um jogador com experiência internacional, que era o Osaka, tá fora. E você não leva o jovem que tá sendo o destaque de cara que já fez gol em Copa e tudo, né? Então assim, é muito complicado você não ter as duas opções. E você ainda leva um jovem pro meio, né? Por exemplo, em 2018 ainda teve aquela questão de vamos levar o Okazaki baleado, né? Vamos levar aqui o Kagawa mesmo por ser questão do jovem do patrocinador, vamos levar aqui o Honda por ser o cara que fala fora das câmeras, né? O cara que chama muita atenção, também por ser líder dentro do elenco, assim por diante. Mas realmente são 3 opções e é muito pouco. Até porque, Elisa, mais aquele detalhe, né? A gente não sabe como que vai estar o Asano também, né? Porque o Asano já vai chegar baleada para a Copa do Mundo. É um cara que jogou pouco, né? Ele tem apenas 7 jogos na temporada, 1 gol, mas tá machucado. Então já tá um tempinho sem jogar. E ninguém sabe, né? Aí pode ser que ele chegue voando lá, faça um gol no jogo de estreia e cai na nossa boca, ou pode ser que ele não tenha condições de enfrentar os zagueiros internacionais como basicamente a gente acha que não. Até porque o Asano já deixou muito a desejar em muitos jogos, né, das eliminatórias asiáticas. Né, é um cara que está sendo utilizado a meio que a exaustão pelo Moriaço. A gente já sabe qual que é o máximo que o Asano pode fazer dentro da seleção. E o que pode acontecer agora é ele surpreender todo mundo, porque a única pessoa que tem plena convicção que o Asano é uma peça fundamental para esse tema tático é o próprio treinador, mais ninguém. Não, olha, assim, é inacreditável, né? Até agora eu tô lembrando a sensação quando ele terminou a lista, assim, dos jogadores, cara. Parece que tá faltando gente, Nossa. né? Falou, cara, 26 mesmo, já deu os 26 nomes Nossa, mesmo, né? Então, e a coletiva como um todo é muito ruim, né? Eu vi você comentando ali com um bom tempo e tal, nosso grupo ali. Nossa, como é difícil tirar alguma coisa de proveitoso, né? O Bom Tempo falando, né? Como é difícil entender, às vezes, o que o Moriaço quer passar. Tem muito travado. Tem muito travado, e aí ele dá umas respostas meio didáticas, porque é o sistema, porque é utilizado, porque ele é muito importante. Ele é muito robô, né? Sabe, é muita resposta parecendo NPC então, de RPG Thiagão, antigo, assim, né? Muito igual as respostas. Muito, né? Super Nintendo. Muito Super Nintendo. Assim, uma coisa só aquela frase igual. Eu fico pensando assim, cara, como que um cara desse ele vai fazer um discurso motivacional num vestiário, sabe? Porque Depende assim, do jogador 100%. exato, né? É uma coisa que eu até quero falar com você. Assim, o Moriaço, né?
ele fez a convocação, ele conseguiu matar. Eu vou falar umas coisas importantes agora, Tiagão. Aí eu quero a tua opinião em seguida, tá? Os tópicos, sim. Ele conseguiu matar com essa convocação uma geração que é muito mais talentosa, tem muito mais craques que a própria geração de ouro de 2006 lá do Japão, né? Ele conseguiu matar os talentos individuais, deixou gente de fora importante. Isso aí, pelo prognóstico que a gente tá analisando, ele vai conseguir ser pior do que o Zico, né? Por que eu falo que ele vai ser pior do que o Zico? Pense, todas as metas que foram traçadas pela Moriyasu Japan, ele fracassou. Ele não ganhou nada, ele não conseguiu nada. A primeira, que era vencer a Copa da Ásia, ele perdeu. A segunda, que era ir bem na Copa América, passar de fase, não passou. A terceira, que era conseguir uma medalha, pelo menos o bronze nas Olimpíadas, não conseguiu. E a quarta meta, que era se classificar tranquilo para as eliminatórias, fracassou de novo, que foi aos trancos e barrancos, foi aquele sofrimento desgraçado, classificou, mas também não alcançou a meta, que era ter uma vida tranquila, né? Foi muito pelo contrário. Então, só aí ele já perdeu pro Zico, né? Que o Zico pelo menos foi campeão da Copa da Ásia, daquele jeito, mas foi. Teve uma atuação digna na Copa das Confederações lá. Não dá pra dizer que na Copa América não foi uma atuação digna, porque foi boa. Era um time B, era um time de jovens, foi boa, mas a meta era passar de fase, não passou, né? Então, aí já é uma coisa. Só nisso aí ele já foi pior que o Zico, sabe? Então, é complicado. E uma coisa que eu queria falar pra você pra terminar, imagina, ele convocou esses atacantes aí com um plano na cabeça dele, né? Todo mundo sabe que o Maeda, ele é correria, ele faz os outros cansar, mas uma coisa é você fazer correria contra a Austrália, contra a Arábia Saudita, entendeu? Você acha que a Alemanha e a Espanha vão dar essa liberdade pro Maedinho ficar correndo pra lá e pra cá feito uma besta, feito uma criancinha que quer fugir da mãe, que aprontou o tempo todo como ele faz? Você acha que a Espanha e a Alemanha, até a própria Costa Rica, vão dar espaço, por exemplo, pro Mitoma fazer aquela jogada típica dele, que é chegar na área chapando, batendo de chapa, fazendo os golzinhos dele, sabe? Você acha que a Alemanha e a Espanha vão esperar o Minamino acordar com aquele jogo sonolento, pensar numa jogada e aí fazer, sabe? Eu acho que ele não pensou nisso, Thiagão. Eu acho que ele traçou o plano com os adversários que ele enfrentou, só que ele esqueceu que a Espanha e a Alemanha já na primeira fase, entendeu? É complicado, não sei o que se passa na cabeça desse cara. É a receita do fracasso, infelizmente é a receita do fracasso. Não vejo. No começo eu até estava animado que o Japão poderia passar de fase, até falei lá zoando com a pesada que o profeta Elias acertou a profecia do Kofu campeão e vai acertar a profecia do Japão campeão. Mas com essa convocação aí, cara, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ver um sucesso do Japão nessa Copa. Pois é, cara, é até difícil responder todas as suas perguntas, porque algumas são até meio que, pra mim, são até meio que autoexplicativas, né? O Moriyasu, realmente, ele tinha nas mãos uma geração muito versátil. Tudo bem que eu não tô nem falando de vencer a Copa do Mundo, o Japão teve muita má sorte também nesse sorteio para a Copa do Mundo. É um grupo muito difícil, e como eu tô falando aqui desde o começo, desde quando saiu o sorteio, gente, eu tô achando que nessa Copa do Mundo, o Japão é bem provável que não passe de fase, né? As chances de não passar de fase são grandes, essa é a grande realidade. Mas não é impossível de passar, mas é muito, muito, muito difícil. Impossível nada, tá? Né? Agora ficou um pouco mais, né? Normalmente, o Japão ele já entra no jogo já no hard.
né? Agora o Moriyasu quis brincar e jogar no modo... tem até no The Last of Us, tem o modo sobrevivente, né? Então é isso, né? Agora tem que jogar no modo sobrevivente. É muito mais difícil que o hard. Ligou o alerta do Snake e já tocou a musiquinha, cara. É bem por aí mesmo, né? E tem até algumas versões de Metal Gear que se você for... Depende do nível que você põe lá, você é visto, o jogo termina. Então é basicamente isso que funciona. Daqui a pouco vai estar... E acabou, né? E eu tava vendo a questão dos treinadores... A passar do Zico pela seleção foi 70 até hoje, ó. Tanto que já foi subir 71 jogos, 38 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Nada demais. 30, até porque naquela época o Japão tinha uma seleção que na teoria ganharia fácil de vários adversários que enfrentou, né? E já o Moriyasu ele já está chegando a 50. Se me engano são 5, eu vou até confirmar aqui, mas se me engano ele já chegou no Japão com 57 jogos, né? 57 jogos, 39 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. É pouca derrota, mas muito disso é porque tem uma geração muito boa na mão também, igual o Zico, né? Os dois tinham uma geração de jogadores muito bem, né? Muito boas nas mãos e sabiam fazer gols, sabiam jogar o esquema tático, sabiam jogar o jogo se for necessário mudar alguma coisa. Só que no caso do Moriyasu, ele está fazendo uma coisa até pior do que outros técnicos fizeram, porque basicamente ele está dependendo só de um sistema tático. Então ele abriu mão de jogar alguns jogadores... Matou as outras opções. Matou as outras opções, porque você não leva alguns jogadores veteranos e não leva mais opções no ataque. Então o que isso já mostra? O Japão não vai jogar um futebol ofensivo na Copa do Mundo, né? O Japão não vai tentar surpreender jogando um futebol de retenção de bola. O Japão não vai tentar pressionar na frente. Não, o Japão ele vai jogar aquele futebolzinho reativo, que é lá atrás, segura, depende demais do sistema defensivo. E eu sempre falo, sempre que o Japão dependeu do sistema defensivo, o Japão se deu mal, tá? Tudo bem que agora tem Mai Yoshida mais veterano, você tem o Tomiyasu que é incrível, você tem nomes jovens e com ideias diferentes nas laterais, mas você também tem os veteranos, que é o Hiroki Sakai e o Nagatomo. Então você tem aquele sistema tático que todo mundo sabe como o Japão joga. Se eu e você que está ouvindo sabe disso, imagine o quão os jogadores de Alemanha e Espanha já sabem como funciona isso. E aí você depende de um sistema de meio campo que tem alguns nomes que até então não despertam o nosso olhar positivo, né? E você vai depender com que esse meio campo consiga trabalhar todas as jogadas e vençam os jogadores que jogam nas principais ligas do mundo. Tudo bem, essa é uma seleção que até o Bom Tempo fez essa colocação, que a gente vai deixar no link um dos links desse podcast, a matéria do Thiago Bom Tempo sobre a convocação, que essa é a seleção mais europeia de todos os tempos e que é uma constante, né? Então na última Copa do Mundo a gente tinha 14 jogadores que jogavam na Europa. Exato. E mais o Honda que jogava no México. Esse a gente tem 20 jogadores jogando na Europa e só 6 que jogam no Japão. Então a seleção ela é muito internacionalizada. Então os jogadores, na teoria, eles estão também tendo essa experiência. Só que o problema é que desses 26, 4 estão vindo machucados. Né? A gente não tem certeza como é que tá, que é a questão do Morita, e os outros 3 é confirmado que estão lesionados. Né? E a gente não sabe como é que esses caras vão chegar na Copa. E o Morita é muito importante, a Otanaka é muito importante. Já que a gente está levando 3 atacantes, o Asano se tornou muito importante. Assim... Né? O Itakura é muito importante pra gente poder jogar com o Tomiyasu lateral. Eu tô torcendo, cara. Eu tô torcendo porque o Asano não se recupere. E dá tempo, né? Até a estreia da equipe, você pode trocar. Um dia antes você pode trocar. Sim. Então... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que nessa altura do campeonato é bem provável que se tiver que trocar, não troque. Né? Ou que se trocar é por pressão. Mas troca. Então, é pressão. Mas será que vai trocar? Será que vai trocar? Tem que trocar, né? Porque tem que ter o elenco completo. Assim. Ah, tá. Então é obrigatório, é regra da FIFA. Se o jogador se machuca no meio da competição, aí se ferrou. Mas machucou antes, você não pode entrar com um número abaixo do obrigatório numa Copa do Mundo, entendeu? Então, tanto que o Japão estava prestes a estrear em 2006 e o Makoto Tanaka machucou, né? Daí eles chamaram o Moniwa. Aí chamaram o Moniwa de última hora, né? Bem lembrado, né? Então, que assim seja, mas sinceramente,
Eu não acho que a seleção... Eu considero que o Japão é um dos países que mais trabalha nessa parte de desenvolvimento de atletas e tudo mais. Então é bem provável que se esses jogadores foram chamados, mesmo lesionados, algum médico da federação falou, cara, pode levar, a gente fez aqui um laudo, a gente teve acesso aos exames desses jogadores e eles podem chegar de, sei lá, de 70% a 90% para a Copa do Mundo. E acho que o Copa do Moriaço já foi o suficiente... para ele simplesmente arriscar. Mas assim, então é aquilo que eu acho. A gente já teve um problema com isso numa Copa do Mundo, né? Não sei se você lembra. Que foi? Que foi o Yanagisawa. Ah, tá, o Yanagisawa, sim. Que o Yanagisawa chegou baleado e chegou bem mal, né? Chegou baleado, chegou bem mal. Se recuperou a tempo do primeiro jogo e tudo mais. Mas deu a cagada lá, né? Perdeu o gol na Copa 2006. E sobre você ter perguntado sobre o jogador, sobre se o Daisen tem alguma chance contra os zagueiros alemães e espanhóis, eu acho que contra os espanhóis, dependendo o sistema tático e como o Daisen tiver no dia, ele tem uma chance porque a defesa espanhola já não é aquele auge. Mas contra a Alemanha, eu acho mas muito improvável que o Japão, com um atacante só, consiga dar algum tipo de pressão. Pode ganhar no vacilo de bola, pode no toque de bola, toque rápido, a bola infiltrada, mas com um atacante só, num 4-5-1 e o Daisen no meio daqueles jogadores da Alemanha, assim, difícil, cara. É muito alta, a diferença técnica é gritante, infelizmente é gritante. O Japão, na Alemanha, eles têm que usar o esquema do jogo rápido e correria que funcionou com a Hungria, né? A Hungria ganhou da Alemanha assim. A Hungria aproveitou que a zaga da Alemanha é pesada e tem veteranos e tudo mais e matou o jogo assim, ganhou lá na Alemanha, né? Na Liga das Nações ali. Agora, se o Japão quiser fazer aquele jogo cadenciado, de toque de bola bem pensado, aí a Alemanha vai engolir o Japão. Até porque o Japão é muito normal vocês verem isso, que a seleção japonesa às vezes tem bons jogos, que consegue jogar muito bem o primeiro tempo, consegue dar uma pressão, uma finalização de média distância daqui, só que qual é o problema? Não faz o gol. Com problema, toma o gol, né? Então, é aquela famosa jogou como nunca e perdeu como sempre, Exato. Né? Tem muito disso, né? Então, eu até falei no meu Twitter, pro Japão passar nessa fase tem que dar tudo muito certo, tá? Em todos os setores, né? Então, a defesa tem que estar muito bem, o meio tem que estar muito bem, o ataque tem que estar muito bem. Então, eu espero realmente que o Moriyasu mostre esse gênio que porque o presidente da JFA, todo mundo dentro da JFA mostra, pelo menos na frente das câmeras, que confia demais no trabalho do Moriyasu, né? Confia demais, e tanto que foi dito ali pelo presidente da JFA que o objetivo da seleção é chegar numa quarta de final nessa Copa do Mundo, né? Que o objetivo máximo do Japão é ser campeão da Copa do Mundo até 2050. Só que esse ano tá muito difícil acreditar nesse prognóstico, né? Tá muito difícil mesmo de imaginar sobre isso. E só para terminar, até porque a gente tá quase uma hora falando aqui, eu vou falar só uma coisa para você, Lina. Eu vou te dar 3 nomes e uma marca. Chute quem são os 3 jogadores que jogam de chuteiras Adidas na seleção japonesa. Puxa vida, não lembro dos patrocínios. Minami na certeza. Acertou. E os outros 2? Kubo. 2. Qual é o terceiro? O terceiro. Vou dar a dica, tá na frente. É atacante? Atacante. Asano. Exato. É isso, gente. Tá lançada a minha teoria da conspiração. Lembrando que bancaram o Kagawa na última Copa e deu certo, né? Claro, que ele era um dos Adidas Boys, né? E o Honda era o Kirin Boy, né? Exatamente, o Honda é o Kirin Boy, né? Então, assim, a Adidas quem que é Kirin aí? Você sabe quem são os Kirin aí dessa seleção? Cara, os Kirin aqui não estão falando, porque eu consegui ver quem são os jogadores que jogam com as chuteiras, no caso. Né? Entendi. A maioria usa Puma, né? Puma e Mizuno e Nike, né? Então, na verdade, Nike tem 8 jogadores, Puma tem 7, e a Mizuno tem 5 jogadores, né? E a Adidas tem 3, depois tem a Asics, né? O Umbro, tá ligado? É incrível que o Gaku Shibazaki usa Umbro, né? Então é um negócio bem engraçado. Nossa, eu vou até deixar isso no meu Você é a primeira Twitter, pessoa, você é a primeira pessoa que acerta a pronúncia correta da Asics.
Serão? Tanto você me falar, lembra quando a gente conversava sobre esse o uniforme de 98, né? Então... Que todo mundo erra, todo mundo fala ASICS ou ASICS. ASICS. Como que uma marca japonesa vai se chamar ASICS? Mas enfim, né? Nunca vão pronunciar nisso, né? E os ASICS aí da seleção é o Miki Amani e o Yuta Nakayama, né? Os dois jogam com essa chuteira, né? Então, é isso, né, gente? Assim, não dá, claro, é uma brincadeira isso e tudo mais, mas assim, é de se fazer pensar e também a gente não pode ser burro, né? Imaginar que patrocínio, né? Gente que injeta dinheiro, não banca, né? Algumas convocações, aí é meio que acreditar muito na sua cara carochinha, né? Isso funciona e acontece em todos os lugares do mundo, desde quando o futebol começou a dar dinheiro, né? Então, no Japão não vai ser diferente também. E fora também aquela polêmica de 2018 da assessoria de imprensa, lá que teve aquele contrato milionário da assessoria de publicidade, que eu não lembro o nome da assessoria de publicidade da JFA, né? Vai saber se também esse ano também não teve isso, né? Claro, então não dá pra você imaginar que é assim, né? As coisas acontecem assim, né, milagrosamente e tudo mais. Mas de qualquer forma, o que acontece? A gente tem 20 dias para a Copa do Mundo, né? Quando esse podcast for pro ar, falta até menos que isso, né? O Japão tem um amistoso, você pode confirmar para mim quando que é o amistoso contra a seleção do Canadá? Se eu não me engano é dia 17, mas eu tô meio com medo de falar besteira aqui. O amistoso contra o Canadá? Isso. Desculpa, eu foguei. Isso mesmo, Tiagão, dia 17 de novembro, lá em Dubai, do ladinho da Copa. Olha aí, do ladinho. O Japão, depois do dia 23, faz finalmente a sua estreia na Copa do Mundo, 10 horas da manhã, contra a seleção da Alemanha. E, bem, dia 20 também já tem jogo do meu primeiro jogo, né, Catar e Equador e tal. Então... a Copa já está chegando, né? Então isso é muito bom, fico muito feliz por isso. Pela seleção a gente fica um pouco triste, espero que a gente esteja errado no final das contas. A partir de agora a gente começa a fazer programas sempre periódicos sobre a seleção japonesa. Tem ainda a J-League para terminar, mas obviamente que a gente faz também J-League, mas também nossos olhos vão estar muito ligados aí. O futuro é logo na próxima semana, deve ter convocação final da seleção da Alemanha, Costa Rica, Espanha, e tudo isso vai estar nas nossas redes sociais. E uma coisa, Elias, que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, é agradecer mais uma vez a essa capa que vocês devem estar vendo nas nossas redes sociais, aí, essa capa lindíssima, mais uma vez feito pelo mito, nosso querido amigo aí, o Glauber Tanaka. Glaubinho, um beijo, muito obrigado por mais essa capa aí que vai ilustrar toda a campanha da seleção japonesa nessa Copa do Mundo aqui pelo Hinomaru Podcast. Mas Elias, se você tiver alguma consideração final, fique à vontade. Por mim, eu acho que eu já falei tudo que eu imaginei que eu poderia se falar hoje. Para encerrar o programa, primeiro eu agradeço ao nosso querido Glaubinho gostoso Tanaka. Quero falar do uniforme, Tiagão, que finalmente voltamos a ter o nosso tão amado calção branco, né? Depois aí de 2 Copas seguidas jogando só de azul, 2014 e 2018, a última vez que o Japão jogou com o calção branco foi em 2010, voltou o uniforme tradicional, né? Lembrando que o tema dessa vez são os origamis, né, Tiagão? Aquelas famosas dobraduras de papel, que inclusive... foi até inspirado naquele encerramento da Copa de 2002 e também não deixa de ser uma leitura daquele uniforme clássico do Japão campeão da Copa da Ásia de 92, né, Tiagão? Que tem aquelas listrinhas branquinhas, né, que desenham origami, tanto na camisa titular quanto na camisa branca, né, reserva, tem esses desenhos de origamis. E o lema dessa vez, que todo ano de Copa do Mundo a camisa do Japão não é só uma camisa, ela tem um lema, né? Que dessa vez é o Nihon o Kanki de Somero, que traduzindo para o português, é tingir o Japão com alegria, né? E também tem um conceito que depois de anos a bandeira do Japão voltou a ficar na parte das costas, né? Na parte da nuca, que também significa carregar o país nas costas, né? Deixaram a bandeira por esse motivo, saindo do peito, né? Acima ali do brasão da federação, indo para as costas. E também teve recentemente um terceiro uniforme que foi lançado, Tiagão, que é aquele uniforme baseado naquele famoso doce de matcha, né?
lá no Japão. Ah, por isso que tem essa cor meio verdinho, esverdeado com rosa. Aquele matcha com recheio de morango, sabe? Aquele bolinho lá. Saiu esse terceiro uniforme. Não sei se vai ser utilizado na Copa do Mundo. Até agora eu não entendi direito. Pra mim era uniforme de treino. Eu também. Eu não sei se é um uniforme de treino ou vai ser um terceiro uniforme. Eu tô meio confuso nessa informação até agora, pra te falar a verdade. Porque tinha o uniforme todo rosa, ali meio rosado, que pra mim era o treino. Com tinha verdinho. a jaqueta bonitíssima, né? Com verdinho, bonitíssima a jaqueta também. A camisa de calça treino. caríssima. Nossa senhora. Caríssima. Nossa, meu Deus do céu. Passei longe. Cara, eu queria. A jaqueta é maravilhosa, mas não dá, cara. Eu queria, viu? Mas 600, 700 mangos. Só a jaqueta. Só a jaqueta. E mais 500, 600 reais a parte de baixo. Ô, Adidas. Adidas. Pelo amor de Deus, né? Boa, né? Pô, ajuda nós aí, porque tá difícil. Muito caro. Muito caro. E também já houve uma variação desse uniforme aí azul do Japão titular, né? Que inclusive com o calção azulzinho, da mesma cor da camisa, que ele foi usado no futsal e no futebol de areia já. Ah, legal. Espero que utilizem mesmo esses uniformes, cara, porque eu achei muito triste. O futebol feminino é o mesmo uniforme do masculino desse ano. Não fizeram nada, um negocinho diferente. Pô, tão legal isso, né? Tinha um negocinho rosa, as últimas. Um detalhezinho aqui na gola, rosa, assim, muito legal. Ganhou a Copa do Mundo assim, na feminina. Pô, vamos. O Adidas, pode ser preguiçoso, né? Os uniformes já são tudo igual. Milagrosamente do Japão é um pouco diferente dos demais, né? Sempre tem um detalhezinho. Japão, México e mais algumas seleções do mundo meio que ainda sobrevivem ainda uniformes diferentes, que o resto é tudo o mesmo template, né? Parece site feito na Wix, né? Tudo igual o site, né? E além disso, Elias, ainda a gente teve assim, um anúncio muito menor do que isso, que o Japão sempre tem a música tema, né? É verdade, isso é a música tema. Né? E teve ali a banda Dish, né? Fez ali a música tema, ele foi escolhido, né, a música dessa banda pra fazer. E vou aqui gastar o meu japonês, Elias, com a música chamada Tsunagaru Karakosoi Koete Ikeru, né, que pode ser traduzido como Podemos ir muito além, porque há uma conexão entre nós. Essa conexão entre nós, vírgula, menos com o Moriaço. Exato, isso que eu ia falar. Falta uma conexão do cérebro do Moriaço com a vida. Tem que ter um Moriaço de Anai no final desse jogo. No final dessa música aí. É aquele assim, né? Do narrador o narrador do anime falando. O Japão chegou à Copa do Mundo para representar a Ásia com seus superpoderes. Shikashi! Mas Hajime Moriaço quis o oposto disso com o plano maligno. Exatamente. Tsunagaru de Anai, né? Porque isso aí realmente essa Moriaço de nem sei se como é que é a conexão essa Moriaço de Anai foi genial. A gente vai tentar colocar essa música no final deste podcast, mas tem a questão de direito autoral, então não sei se a gente vai conseguir melhor não, na parte final. Melhor não. Mas, deixa quieto, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, a gente vai colocar essa musiquinha lá, o link pra vocês verem, tá no nosso Facebook também. Tem essa questão de direito autoral que é um pouquinho mais chato, mas é isso, né, Elias? Eu acho que todas as informações foram dadas, acompanhem o Japão, fiquem animados, passem o Renúmero Podcast dessa época de Copa do Mundo para os seus amigos que não conhecem o nosso podcast, que querem acompanhar o futebol japonês nessa empreitada contra tudo, contra todos e contra o Moriaço. E a gente espera que dê tudo certo. E assim, principalmente contra o Moriaço, mas assim, a gente vai voltar para falar muito ainda, né? Tem amistoso, vamos ver quem pode ser, afinal de contas, os 11, né, iniciais. Então, até iniciar a Copa do Mundo, até o primeiro contra a seleção da Alemanha, tem muita coisa pra gente vir conversar e destrinchar com vocês nas próximas semanas. Eu tento ficar brabo, tento ficar mal-humorado, mas com o Thiagão não dá, cara. Não dá um jeito. A gente dá um jeitinho de ajudar um pouquinho, né? Porque realmente a situação tá fácil. Elias, nos vemos na semana que vem? Nos vemos na semana que vem, né? Thiagão que é o alívio cômico do JFA, né? Que é impressionante. Que bom, assim que bom a gente faz a nossa parte. Forte abraço, tamo junto. Até a semana que vem. Um abração, Thiagão, muito obrigado. Galerinha, até a semana que vem. Renúmero, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até a semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.